Audiobook da Revista Espírita de 1860. Agosto, item 4.1. Conversas familiares de além-túmulo. Tillorier, o físico. Tillorier ocupava-se ativamente na pesquisa de um motor destinado a substituir o vapor e pensou tê-lo encontrado no ácido carbônico, que conseguirá condensar. Na época o vapor era considerado um meio de locomoção grosseiro e primitivo. A respeito, lê-se a seguinte notícia na Crônica du Patrie, de 22 de setembro de 1859, se Tillorier tivesse achado um motor de potência sem igual, ao lado do qual o vapor não passasse de mera puerilidade, teria ainda de regular a sua força, e 3 ou 4 vezes os ensaios que ele havia tentado lhe foram funestos. Ao explodir, os aparelhos o cobriram de numerosas feridas, provocando uma surdez quase completa no mártir da ciência. Entre mentes, julgou-se de bom alvitre reproduzir a experiência da condensação do ácido carbônico no Colégio de França. Por imprudência ou por um acaso funesto, o aparelho quebrou-se, explodiu, feriu gravemente várias pessoas, custou a vida a um auxiliar do professor e arrancou um dedo de Tillorier. Não foi o dedo que ele lamentou, mas o descrédito lançado sobre o novo motor, que havia descoberto. O medo apoderou-se de todos os cientistas e estes se recusaram a render-se a todos esses ingênuos argumentos de Tillorier. Meu aparelho de condensação já estourou 20 vezes em minhas mãos, mas é a primeira que mata alguém. Nunca fez mais do que me ferir. Só o nome do ácido carbônico afugentava todo o instituto, sem contar a Sorbonne e o Colégio de França. Um pouco triste, Tillorier recolheu-se em seu laboratório mais do que o fazia habitualmente. Os que o estimavam notaram desde logo que uma profunda mudança se operava em seus hábitos. Passava dias inteiros sem pensar em pôr seu gato sobre os joelhos, andava a grandes passadas e não tocava mais em suas retortas e alambiques. Quando, por acaso, saía de casa era simplesmente para parar no meio da rua, sem dar atenção à curiosidade e ao espanto que excitava nos transeuntes. Como fosse um homem de fisionomia suave e distinta, com belos cabelos que começavam a embranquecer, e levasse na lapela da sobrecasaca azul o distintivo da Legião de Honra, o olhavam sem muita zombaria. Movida pela compaixão, uma moça o tomou um dia pelo braço e o acompanhou em seu passeio. Ele nem pensou em agradecer a sua amável benfeitora. Passava ao lado dos melhores amigos sem os perceber e sem responder quando lhe dirigiam a palavra. A ideia fixa se havia apoderado dele, essa nuance imperceptível que separa o gênio da loucura. Certo dia conversava no laboratório com um de seus amigos, e então, disse ele, finalmente resolvi o meu problema. Como sabes, há algumas semanas meu aparelho de condensação quebrou-se na Sorbonne, e há algumas semanas. Interrompi-o. Mas já se passaram vários anos. Ah! Continuou ele sem se desconcertar, então levei tanto tempo para resolver o meu problema? Afinal de contas, que importam algumas semanas ou anos, desde que tenho a solução? Sim, meu amigo, não só uma explosão é impossível, mas, ainda, essa força terrível, eu a domino. Faço dela o que quiser. É minha escrava. Posso empregá-la à vontade para arrastar massas enormes, movimentar máquinas gigantescas, ou obrigá-la a movimentar-se com os mais delicados e frágeis impulsos. E como eu encarasse com estupefação, palavra de honra que ele duvida do que lhe digo. Exclamou, rindo. Mas olha estes planos, estes desenhos, e se não creis em teus olhos, escuta-me. Então, com uma lucidez que não deixava nenhuma margem à dúvida, mesmo para um homem estranho aos arcanos da ciência, discorreu sobre os meios de que dispunha para pôr em ação sua obra. Não se lhe podia fazer uma só objeção, que em todos os pontos sua teoria era irrefutável. Preciso de 3 dias para fazer meu aparelho, continuou ele. Quero construí-lo inteiramente com minhas mãos. Vem ver-me depois de amanhã. E tu, que não me abandonaste, tu que não duvidaste de mim, tu, cuja pena me defendeu, serás o primeiro a usufruir e a compartilhar do meu sucesso. Fui fiel, com efeito. Quando passei pela portaria, a encarregada me chamou. Ah! Senhor, disse-me ela, que grande desgraça, não é mesmo? Um homem tão bom. Um verdadeiro filho da bondade. Morrer tão depressa.
Mas quem? O Sr. Telorier. Morreu agora mesmo. Infelizmente ela dizia a verdade. Meu infeliz amigo fora atingido de morte súbita em seu laboratório. Que aconteceu à sua descoberta? Com ele não foi encontrado nenhum vestígio dos desenhos que me havia mostrado, suas notas, se é que as deixou, foram igualmente perdidas. Teria resolvido o grande enigma que procurava? Só Deus o sabe. Deus, que não lhe permitirá transmitir seu pensamento sublime, ou louco, senão a um profano, incapaz de discernir o verdadeiro do falso e, sobretudo, de se lembrar da teoria sobre a qual o inventor se baseava. Seja como for, hoje a condensação do ácido carbônico não passa de experiência curiosa, que os professores raramente demonstram em seus cursos. Se Telorier tivesse vivido mais alguns dias, quem sabe não teria o ácido carbônico modificado a face do mundo. Saint-Telorier havia ou não achado o que buscava? Em todo caso, seria interessante saber o que a respeito ele pensava como espírito. 1. Evocação. Reis. Eis-me alegre em vossa companhia. 2. Desejamos conversar convosco, porque pensamos que só teríamos a lucrar numa conversa com o espírito de um cientista, como fostes em vida. Reis. O espírito de um sábio muitas vezes é mais elevado na terra do que no céu. Entretanto, quando a ciência for companheira da probidade, isto será uma garantia da superioridade espírita. 3. Como físico, vos ocupastes especialmente na procura de um motor para substituir o vapor e pensáveis havê-lo encontrado no ácido carbônico condensado. Que pensais disso agora? Reis. Minha ideia era de tal modo fixa neste assunto, que sonhei, na véspera de minha morte, ou, para ser mais exato, no momento de minha ressurreição espiritual. 4. Alguns dias antes de morrer, pensáveis ter encontrado a solução da dificuldade prática. Achastes realmente esse meio? Reis. Digo-vos que a superexcitação da imaginação me provocara um sonho fantástico, que enunciei desperto. Era, em termos exatos, aquilo a que chamais loucura. O que eu tinha sonhado não era absolutamente aplicável. 5. Estáveis aqui quando foi lida a notícia que vos diz respeito? Reis. Sim. 6. Que pensais dela? Reis. Pouca coisa, repouso no seio do meu anjo da guarda, porquanto minha pobre alma saiu bastante machucada de meu corpo miserável. 7. Apesar disso, poderíeis responder a algumas perguntas relativas às ciências? Reis. Sim, por um momento quero mesmo entrar no labirinto da ciência. 8. Pensais que um dia o vapor será substituído por outro motor? Reis. Este será ainda mais aperfeiçoado. Todavia, creio que no futuro a inteligência humana achará um meio de o simplificar ainda mais. 9. Que pensais do ar condensado, como motor? Reis. O ar condensado é um excelente motor, mais leve que o vapor e mais econômico. Quando se souber dirigir o seu emprego, terá mais força e, portanto, mais velocidade. 10. Que pensais agora do ácido carbônico condensado, utilizado para tal fim? Reis. Eu ainda estava muito atrasado. Serão necessárias numerosas experiências e longos e difíceis estudos para se chegar a um resultado satisfatório. A ciência ainda tem tanto a fazer. 11. Dos diferentes motores de que se ocupam, qual deles julgais que triunfará? Reis. O vapor, agora, mais tarde, o ar condensado. 12. Tornastes a ver Arago? Reis. Sim. 13. Discutis entre vós as ciências? Reis. Algumas vezes as faculdades de nossa inteligência se voltam para os estudos humanos. Gostamos muito de assistir às experiências que são feitas. Mas quando se volta ao céu não se pensa mais nisso, e depois, como já vos disse, estou repousando. 14. Ainda uma pergunta, por obséquio, mas muito séria. Caso não possais respondê-la por vós mesmo, tende a bondade de vos fazer assistir por um espírito mais competente. Sempre nos disseram que os espíritos sugerem ideias aos homens e que muitas descobertas têm essa origem. Mas como nem todos os espíritos sabem tudo e, por isso,
procuram instruir-se. Poderias dizer-nos se alguns deles fazem pesquisas e descobertas no estado de espírito? Reis. Sim. Quando um espírito chegou a um grau bastante avançado, Deus lhe confia uma missão e o encarrega de ocupar-se de tal ou qual ciência útil aos homens. É então que essa inteligência, obediente a Deus, busca nos segredos da natureza, que Deus lhe permite entrever, tudo quanto for necessário que ele aprenda para isto. E quando estudou bastante, dirige-se a um homem capaz de aprender aquilo que, por sua vez, pode ensinar. De repente esse homem é torturado por um pensamento, só pensa nele, fala dele a todo instante, sonha com ele todas as noites, ouve vozes celestes que lhe falam. Depois, quando tudo está bem desenvolvido em sua cabeça, esse homem anuncia ao mundo uma descoberta ou um aperfeiçoamento. É assim que os homens, em sua maior parte, são inspirados. 15. Somos gratos pela gentileza das respostas e por terdes abandonado vosso repouso por alguns instantes para atender-nos. Reis. Pedirei a Deus que vele por vós e vos inspire. Nota: a senhora G. é que algumas vezes vê os espíritos, descreve as impressões recebidas durante a evocação de Telorier, e viu um espírito que julga ser o dele. 16. A São Luís, poderias dizer-nos se realmente foi o espírito Telorier que a senhora G. viu? Reis. Não é exatamente esse espírito que esta senhora acaba de ver. Mais tarde seus olhos estarão habitados a discernir a forma do perispírito e ela distinguirá os espíritos perfeitamente. No momento é uma espécie de miragem. Nota: as perguntas complementares que seguem também foram dirigidas a São Luís. 17. Se os autores de descobertas são assistidos por espíritos que lhes sugerem ideias, como é que alguns homens creem inventar e nada inventam, ou só inventam quimeras? Reis. É que são iludidos por espíritos enganadores que, achando seu cérebro aberto ao erro, dele se apoderam. 18. Como se explica que o espírito escolha, com tanta frequência, homens incapazes de levar uma descoberta a bom termo? Reis. São os cérebros desprovidos de previsão humana os mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. O espírito não escolhe tal homem por ser incapaz, é o homem que não sabe fazer frutificar a semente que lhe é dada. 19. Mas, então, é a ciência que sofre com isso, e isto não explica por que o espírito não se dirige preferencialmente a um homem capaz. Reis. A ciência não sofre, porquanto que um esboço ou outro termina, e, durante o intervalo, a ideia amadurece. 20. Quando uma descoberta é feita prematuramente, obstáculos providenciais poderão opor-se à sua divulgação. Reis. O desenvolvimento de uma ideia útil jamais é detido. Deus não o permitiria, é preciso que ela siga o seu curso. 21. Quando Papin descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-lo e obtiveram-se resultados bastante satisfatórios, mas que ficaram no estado de teoria. Como se explica que tão grande descoberta ficasse adormecida durante tanto tempo, desde que se possuíam os seus elementos? Não faltavam homens capazes de a fecundar. Isto foi devido à insuficiência dos conhecimentos ou não era ainda chegado o momento da revolução que ela deveria operar? Reis. Para a divulgação das descobertas que transformam o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer, como as espigas, cujo desenvolvimento o inverno não impede, mas apenas retarda. A ideia deve germinar durante muito tempo, a fim de eclodir no momento em que todos a solicitam. Dá-se o mesmo com as ideias morais, que primeiro germinam e somente se implantam quando chegam à maturidade. O Espiritismo, por exemplo, neste momento em que se tornou uma necessidade, será acolhido como um benefício, porque todas as outras filosofias já foram tentadas, inutilmente, para satisfazer as aspirações do homem. São Luís.